Sejam bem-vindos a mais um vídeo, tudo que você queria saber, mas tem vergonha de perguntar, né? E hoje estamos mais focados na PRF, né? Vídeo das perguntas que foram feitas, né? Sejam bem-vindos, agradeço muito vocês estarem aqui prestigiando o canal, prestigiando o nosso vídeo. E começamos com o Marcelo7685 que diz: Uou! Quais os UOPs e delegacias que pagam adicional de fronteira? Qual o critério para escolher? Francisco. Hã? Esse é o Marcelo que o corretor errou. Ah, é verdade. Francisco, é verdade, cara. Ele falou que foi o corretor. Sim, falou que foi o corretor, né? Eu vou acreditar nele. Ô, Marcelo, brincadeiras à parte, né? Grande Marcelo. Cara, isso daria um bom vídeo, né, produção? Pra gente fazer aí, especificando tudo, esmiuçando, né? A Lei 12.855, que é que trata sobre o adicional de fronteira. Mas, te resumindo, tá? Não só a localidade de fronteira, mas também como difícil fixação, tá? Pagam sim o valor adicional de fronteira, aproximadamente dá em torno de quase R$2.000 limpos, porque não tem incidência de imposto de renda. Tá? Todas as delegacias que tem essa parte da região fronteiriça ou local de difícil fixação, né? E todos efetivamente postos ali, as UOPs, unidades operacionais, que estão na região de fronteira. Tá? Qual o critério para escolher? É isso que eu te falei. Geralmente quando eles fizeram a lei, eles fizeram com base na questão da fronteira e do local de difícil fixação, que apesar de eles não estar lotado diretamente na fronteira, é um local que não há uma fixação permanente de efetivo, né? Uma rotatividade muito grande. E o adicional de fronteira, querendo ou não, mudou todos os parâmetros de remoção, principalmente cisnar, acredite ou não. Porque antes locais que eram um rodízio de servidores, e isso eu estou falando no âmbito de todas as carreiras que incidem, tá? Mas eu tenho, pelo meu conhecimento ali, colegas que eu tenho o maior contato da PF, Receita Federal, cara, locais antes que não permaneciam muitas pessoas, hoje permanecem, né, porque as pessoas aprenderam, os locais também eles melhoraram bastante, né, com o passar dos anos. E além disso, esse adicional faz diferença ali na família, né? No âmbito familiar, se o cara é solteiro, se o cara tem uma família, ele faz uma diferença absurda no padrão de vida. Porque querendo ou não, é um valor considerável, né? E entra limpo, não tem incidência de imposto de renda, tá? Então isso acabou mudando aí até a trajetória das escolhas dos locais. Locais antes onde se ia facilmente, hoje em dia o pessoal não quer sair, tá? É verdade. É difícil às vezes hoje esse panorama novo. Claro, locais que às vezes têm um rodízio muito grande continuaram tendo um rodízio muito grande. As pessoas permanecem com um padrão de vida um pouco mais elevado, tá? Mas tem locais que realmente mudou todo esse panorama. As pessoas hoje entram e a quantidade de gente que sai é muito menor mesmo, tá? Então isso foi determinado na época, né? Quando foi instituída a lei, né? Se não me engano, 2013, né? Acho que foi a lei. 2013, a lei ali que trata sobre a indenização locais fronteiriços de difícil fixação, definiu-se que esses locais, né, justamente por essa não fixação do pessoal, em virtude de ser um local longínquo ou estar integrado a uma região de fronteira, merecia, né, esse plus financeiro de uma maneira que a pessoa pudesse permanecer melhor, com mais qualidade e até por um maior tempo também nesse local. Seria uma indenização, né? Mas a gente podia fazer um vídeo mais sobre isso, né, produção, depois aí. Ter as carreiras, como é que funciona para quem ganha no administrativo, na escala, isso é legal, tá? Mas só para esclarecer, dá praticamente R$2.000 líquidos por mês. Tá? É a diferença. Tem conhecidos meus que são um casal e os dois ganham da região de fronteira. A região de fronteira é a região de fronteira, a região que ela nasceu. Então olha que legal, estão em casa, os dois ganham e estão em casa. Então, ou seja, cara, para uma família é R$4.000 líquidos. É uma diferença absurda, cara. Absurda, velho. Absurda no padrão de vida aí. Ao longínquo, né? Ao longo do tempo, imagina. Faz isso vezes 20 anos ali. Porra. É um diferencial absurdo, tá?
O Meta PF 1407 pergunta: os valores da diária do PRF aumentaram? Ele é Meta PF, tu viu? Mas tá de olho na PRF, né? O Meta PF, a diária é a mesma, tanto para PF, não precisa perguntar para PRF. Vou botar ali, os valores da diária do Executivo Federal, que abrangem a PF, a PRF e o DPEM, a Polícia Penal Federal, aumentaram? Reformulei para melhor a pergunta dele. Abrange mais. Sim, Meta PF, teve um tempo atrás, né, que se discutiu muito isso. Por quê? Porque o valor da diária está muito baixo e não está dando conta de efetivamente com as despesas, está muito defasado em relação ao tempo, né, ao padrão de vida que aumentou, ao custo de vida que aumentou, e realmente, porque eu trabalhei muito viajando, né, integrando NOI aí para cima e para baixo, viaja demais, e realmente a diária estava um valor absurdo. Tinha locais que tu estava desembolsando efetivamente para tu poder ter o teu dia a dia nesse local, né? Porque tu passa a vivenciar aquele local, a viver naquele local. Ou seja, tu tem que ter uma moradia, né? Um local para pernoite, descanso e tua alimentação, tá? E tinha locais que esse, sendo básico, o valor dava exatamente, ou tu tinha que ainda botar um valor. Tu ia mais ela pela missão, né? É para poder ir conhecer o local, a missão, cumprir aquela missão, dependendo se precisava de um efetivo especializado, né? Que às vezes missões de NOI ali, esse apoio mais especializado, são muito bacanas essas missões, então para tu ter essa experiência, esse currículo, esse know-how, tu acaba indo, né? É no amor mesmo. Então tava muito defasado. Até que, né, em 2023 ali, mais especificamente em 29 de dezembro de 2023, o decreto 11.872, né, modificou as diárias do Poder Executivo Federal, tá? Graças a Deus, porque daí o pessoal acaba se motivando mais também para as missões, não só pelo amor, pelo conhecimento, pelo currículo, mas também porque daí o dinheiro fica tranquilo, né? O dinheiro da diária, em tese, segundo a Lei 8.112, é para ser gasto com a missão. Especificamente ali no conforto, para tu poder ter um local para ficar, a tua alimentação, para ser esse dispêndio de uma maneira que tu não mexa no teu salário, né? E isso não estava acontecendo antes dessa majoração dos valores. E hoje, né, os valores da diária aí, do deslocamento padrão, né, do Executivo Federal aí para qualquer região é R$ 335 a diária, tá? Para algumas capitais, para as capitais, né, é R$ 380, e para as capitais que eles consideram especiais, que é Brasília, Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo, é R$ 425 a diária, tá? Isso é para o servidor da PF, da PRF e da Polícia Penal Federal. Bom, né? Bom demais. Claro, tem um descontinho ali que desconta o valor que tu recebe do auxílio alimentação, mas ainda permanece um valor satisfatório para tu poder desempenhar a tua missão, tá? E arca com praticamente todos os custos ali que tu tem, tá? Muito bom. É uma maneira do servidor aí praticamente desempenhando essas missões para o Brasil afora, né? Uma pergunta que o pessoal faz muito, conhecer inúmeros locais do Brasilzão, né? Sem ter que fazer uma viagem turista, né? E ele vai lá e às vezes muitas pessoas perguntam também, leva a família, porque na hora de folga ele pode aproveitar, ou é a casa dele, né? Um servidor, por exemplo, está lotado no Rio Grande do Sul, e ele tem uma missão no Rio de Janeiro, ele é carioca, ele já vai visitar a família com essa missão, entendeu? Então tudo se aproveita de alguma maneira, tá? Luiz Eduardo 5737 diz: o escopo de atuação da PRF vai muito além do trânsito. Sim, isso é uma afirmação, positivo. É necessário estar preparado para variados tipos de ocorrência. É necessário estar preparado para todos os tipos de ocorrência possíveis, tá? E por que eu digo isso? Porque muitas pessoas, às vezes, apesar de não estarem, como é que eu posso dizer, integrando um grupo especializado que é mais voltado para o combate ao crime, né? Ela na atividade no serviço ordinário vai pegar ocorrências envolvendo o combate à criminalidade. Assim como o colega que às vezes está numa atividade mais especializada, né, vai passar por um local e ter um acidente e ter que socorrer ali alguma pessoa ferida. Então,
todas as atividades que englobam o escopo ali da segurança pública que a PRF faz, e aí eu digo desde o combate ao crime mais aprimorado, que é entrar numa favela com um grupo tático ali para o cumprimento de um mandado de prisão, por exemplo, aí combater o crime local, que é que muitos, que o GRR faz, que os NOS fazem, principalmente o NOS Rio de Janeiro, que é o patrono desse combate urbano aí, contra essa guerrilhas civis aí e o crime organizado dentro do escopo de patrulha urbana, né? Um abraço para os colegas do Rio de Janeiro do GRR. Desde esse tipo de combate até trocar um pneu, às vezes, pro um casal de idosos que não conseguem mais, né, ali efetuar esse tipo de troca. Então o serviço ele é muito abrangente, né? Ele abrange inúmeros aspectos. A pessoa ela tem que estar de alguma maneira ali atenta, né, no seu trecho para que ela possa contribuir de alguma maneira efetiva, né? Porque, por exemplo, esse casal de idosos que precisa trocar um pneu, eles param num local ermo, num local escuro e de risco, tá? Risco de assalto. Rotineiramente tem assaltos naquele local. As pessoas às vezes não compreendem, tá? Mas eu efetuando a troca do pneu e que eles sigam viagem, eu estou evitando um crime. E isso é muito difícil de mensurar, principalmente numa estatística, e prestem atenção nisso, tá? Prestem atenção, isso é uma constatação ao longo da vida de atuação. É muito difícil tu mensurar números de combate ao crime, porque muitas coisas são prevenidas, né? Ou dentro da atividade de polícia ostensiva, elas acabam, além da prevenção, elas são de alguma maneira reprimidas, elas não ocorrem, né? Dentro dessa atividade ostensiva, né? Se a pessoa tinha o intento de cometer algum crime ou vai cometer com a simples presença da atividade policial ali, das equipes policiais, ela não comete, tá? Eventuando uma proximidade ali de uma repressão e de uma sanção policial, né? Sanção por parte do Estado. Então isso é óbvio, constatado. Então vocês entendem que numa atividade até de uma troca simples de pneu de um casal de idosos, né? Que já são uma dos estereótipos preferidos da Ih, posso falar? Acho que não, né? Não, então corta. O Rafael bota o VAR, aí corta. Tá, não pode. Tá? Então vamos voltar politicamente correto. Então, dentro dos estereótipos de preferência dos criminosos, tá? Principalmente dos assaltantes, tá? Porque não vão oferecer, em tese, uma resistência e são mais fáceis de dominar ali. O que eles vão fazer? Se eu faço a troca desse pneu, eu faço que eles sigam viagem, saiam daquele local de risco, eu, pela minha simples presença, já estou reprimindo a atividade criminosa. Tá? E se eu conseguir de uma maneira que eles continuem o tráfego natural ali, e o seu fluxo natural, tirando eles daquele local, eu com uma simples troca de pneu, por exemplo, sanando aquela pane deles, eu estou prevenindo e reprimindo, né, uma possível ocorrência de roubo. Então vocês veem que às vezes as coisas elas entram numa reação em cadeia muito grande, muito maior do que nós imaginamos, e uma simples atitude ela pode ter ali um efeito tanto de prevenção, assim, como é que eu posso dizer, benéfico, quanto catastrófico também, né? Então, por isso que a gente tem que estar muito atento para as ocorrências, para as situações que envolvem o nosso âmbito de atuação e o nosso trecho, tá? Então, encerrando por aqui, né, os devidos cortes, preservando a integridade do YouTube, né? Então, agradeço a vocês, mas entendo que era aquilo mesmo, tá? Obrigado por tudo, um excelente e iluminado final de semana e uou!